Fala galerinha, tranquilidade? No vídeo de hoje a gente vai dar início ao nosso estudo de razões. Mas antes da gente começar a nossa aula, faz o seguinte: se você ainda não for inscrito no nosso canal, para o que você está fazendo agora, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar os sininhos de notificações, porque assim você não vai perder nenhum de nossos vídeos que é postado de maneira semanalmente e que vão fazer total diferença nos seus estudos. Mas sem muita enrolação, vamos para o que interessa. O que é uma razão? Quando a gente vai começar a estudar uma razão, a primeira coisa que a gente vai ver é a sua definição. Por quê? Porque através da sua definição, a gente vai conseguir reconhecer o que é uma razão e o que não é uma razão, e a gente vai conseguir reconhecer que tipo de razão a gente está trabalhando. Mas vamos lá, de maneira bem rápida e clara, razão nada mais é que toda divisão na forma, ou seja, escrita, de fração. E a gente sabe que nossa fração, por definição, ela tem esta estrutura: A sobre B, onde o nosso A e o nosso B pertencem ao conjunto dos números reais, desde que o nosso B seja diferente de zero. Ou seja, o nosso A e o nosso B pode ser qualquer número que vier à nossa cabeça. Porém, o nosso B tem que ser diferente de zero. Mas a pergunta é, por quê? A gente sabe que razão é uma divisão. E essa divisão a gente vai dividir na forma de fração, pegando o número de cima pelo número de baixo. Então, se o nosso número de baixo for zero, como a gente vai fazer essa definição? Quer dizer, como a gente vai fazer essa divisão, né? Imagina uma situação bem clara. Você tem um pacote de Big Big. Como é que você vai dividir seu pacote de Big Big se não tem nenhuma pessoa? Fica estranho, né? Então a nossa razão e a nossa fração também, ela nunca pode ter o número zero no termo de baixo, que no caso é o denominador. Um exemplo bem rápido e prático de fração ou de razão é 1/2. A gente sabe que 1/2 nada mais é que 1 dividido por 2, que no caso vai dar 0,5. Ah, professor, como é que você fez isso de maneira tão rápida? Pense em dinheiro, ninguém nunca erra dinheiro. Eu tenho R$ 1, vou dividir para duas pessoas, cada um fica com 50 centavos. Mas vamos dar continuidade aqui, porque isso aqui é só o básico. A primeira coisa que a gente vai ver são razões inversas. O que seria as nossas razões inversas? Razões inversas nada mais é que toda razão, ou seja, toda fração, onde a multiplicação dela vai dar igual a 1. Por exemplo, se a gente tiver 3/5 vezes 5/3, a gente sabe o quê? Que multiplicação de fração nada mais é o número de cima vezes o número de cima, o número de baixo vezes o número de baixo. Então a gente vai ter 3 vezes 5 sobre 5 vezes 3, que é a mesma coisa que 15 sobre 15. E como toda fração é uma divisão, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Ou seja, toda fração multiplicada por uma outra fração, onde o resultado dá igual a 1, é uma razão inversa, ok? E um outro tipo de razão que a gente trabalha bastante e que a gente vai continuar trabalhando bastante o resto das nossas vidas é razões equivalentes. O que seria razões equivalentes? Razões equivalentes são duas frações diferentes que, quando dividimos o número de cima pelo número de baixo, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, vou pegar aqui duas frações. 1/2, e eu vou dizer que ela é igual a 10 sobre 20. Por que eu sei que essas duas razões são equivalentes? Essas duas frações, quando divididas, têm o mesmo resultado. Primeiro de tudo, por quê? A gente observando aqui em cima, o que aconteceu?
eu multipliquei o termo por 10. E aqui embaixo também. Ou seja, como aconteceu a mesma coisa com o meu numerador e com o meu denominador, a minha fração manteve o mesmo valor. Mas se eu quiser verificar de uma maneira mais clara e rápida, eu posso realizar a minha divisão. Eu sei que 1/2, como a gente já viu, é 0,5. E quando eu for fazer a divisão de 10 dividido por 20, eu vou observar que essa divisão também vai dar 0,5. Ou seja, a gente sabe o quê? Que razão, de uma maneira bem clara e direta, é fração. São duas coisas que estão totalmente interligadas e, lógico, uma coisa depende da outra. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ficar só com esse conceito básico. Não vamos apressar o passo, não vamos empurrar o conteúdo logo de uma vez por todas. Na próxima aula, a gente vai ver uma coisa que a gente vai utilizar bastante e que cai bastante no vestibular do Enem, e por incrível que pareça, muitas pessoas ainda erram, que são razões especiais: velocidade média, densidade demográfica, escala, e a gente vai ver várias aplicações, ok? Mas deixa eu lhe falar só uma coisinha antes da gente encerrar esse vídeo. Vai estar aparecendo aqui em cima nos cards a nossa playlist de porcentagem. Caso você queira estudar porcentagem ou tenha dúvida nesse assunto, eu tenho certeza que essa playlist vai lhe ajudar bastante. E eu vou estar deixando aqui no lado alguns vídeos que eu tenho certeza que vai fazer total diferença nos seus estudos. Lembrando que, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar sua curtida e compartilhar essa ideia com a sua galera, ok? Não esquece, ó. Esses vídeos aqui no lado, ó, vão lhe ajudar bastante.